O que é a prótese de cerâmica com polietileno High Cross Linked? Ela é boa? Será que ela é uma boa alternativa para você? Existem vários tipos de combinação que podem ser feitas em termos de prótese do quadril. Uma das mais comuns utilizadas no mundo hoje é a cabeça de cerâmica com o polietileno chamado High Cross Linked. E nesse vídeo nós vamos explorar como que esse polietileno foi feito, por que que ele foi feito e se ele é um bom par tribológico. É importante levar em consideração que essa é uma escolha individual, que vai ser feita juntamente com o seu cirurgião. Você e o seu cirurgião devem tomar essa decisão em conjunto. Na minha opinião, o paciente tem que participar dessa decisão. E é por isso que eu vou explicar para vocês o que é o polietileno High Cross Linked para melhorar a chance de você tomar a melhor decisão junto com o seu cirurgião. Meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na articulação do quadril em ossos e cartilagem. E hoje vamos falar da prótese de quadril que usa cerâmica junto com polietileno High Cross Linked. Então, pessoal, nós temos aqui as duas combinações mais comumente utilizadas hoje dos implantes mais modernos com melhores desempenho em termos de longevidade, que é a prótese que usa a cabeça de cerâmica e o polietileno High Cross Linked e a prótese que usa a cabeça de cerâmica e o insert de cerâmica. Hoje nós vamos focar nessa daqui de cima, que é o implante que vai utilizar a cabecinha de cerâmica, a cabeça femoral de cerâmica, e na concha vai utilizar o polietileno High Cross Linked. Lembrando que na parte que tem contato com o osso da prótese e a parte que tem contato com o osso da parte de cima, ela é metálica e tem diversos tipos de metal. Hoje nós vamos falar da interação onde a prótese gira, que nós chamamos aqui da tribologia do implante, que é onde ele vai fazer o movimento da prótese de quadril, e vamos falar do par tribológico, cabeça de cerâmica e polietileno High Cross Linked. É importante a gente falar sobre isso porque é uma das combinações mais utilizadas hoje em função do perfil de paciente que é mais comumente submetido à prótese do quadril e também devido ao sucesso dessa combinação. Então vamos entender primeiramente o que é esse polietileno High Cross Linked. O polietileno High Cross Linked ele foi uma resposta a um problema que estava acontecendo com próteses de quadril das primeiras gerações de grande sucesso, digamos assim. Então, inicialmente, a prótese quadril, ela se utilizava sempre uma cabeça metálica, o metal mais comum utilizado era cromo cobalto ou aço de nível cirúrgico e a parte de dentro, que era o polietileno comum, essa parte de dentro aqui. Por que necessitou uma resposta de um novo par tribológico? Porque esse polietileno, esse polietileno antigo, quando ele solta um pozinho, que é chamado de debris de polietileno, ele causa uma reação inflamatória, uma resposta do corpo tentando se livrar desse pozinho de polietileno. No momento que as nossas células inflamatórias atacavam o pozinho de polietileno, esse pozinho de polietileno causava uma reação nas células e começava a formar um tipo de lesão no osso, que é chamado de osteólise, que pode ser uma lesão cavitária, né? Formava um buraquinho no osso, ou simplesmente fazia com que a prótese, a parte metálica com contato com o osso, tanto a de cima quanto a de baixo, começassem a soltar do osso. Então, para reduzir o risco da osteólise e da soltura do implante, tentou-se desenvolver um polietileno com uma resistência maior para que diminuísse o número de volume desse pozinho. Então, a principal razão foi diminuir a soltura do implante do osso, diminuir o volume total desse pozinho de polietileno e também, claro, reduzir o desgaste dessa peça aqui para que ela não precisasse ser trocada de uma maneira precoce. Daí começou a se desenvolver uma melhora desse material que se chama o polietileno High Cross Linked. É importante salientar que cada marca de implante desenvolveu uma forma de criar esse polietileno de alta resistência. Normalmente ele é desenvolvido a partir de irradiação, então essa parte aqui é irradiada para formar pontes novas dentro do próprio material e essas pontes é o high crosslink, altamente crosslinkado entre as fibras desse polietileno. Vamos dar uma olhadinha aqui o que isso representa. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né, de raios gamas que irradiam o polietileno Ultra High Molecular Weight Polyethylene, essa é a sigla, que é UHMWPE, e com a irradiação,
ocorre a formação de novas pontes de ligação dessas fibras do polietileno, dessas moléculas aqui do polietileno, das cadeias moleculares do polietileno. E quando ele faz esse processo de radiação, ocorre um certo grau de derretimento do polietileno e depois ele se solidifica novamente a nível molecular e forma várias pontes novas, fazendo o high cross-linked, né? A ligação altamente, uma quantidade de ligações entre as moléculas maiores. Então aqui embaixo também tem um modelo, né? Onde tem aqui as fibras de polietileno, ocorre a irradiação e novas pontes de ligação, né, começam a se formar, levando a um derretimento do polietileno, e quando ele esfria novamente, a gente tem um polietileno altamente cross-linkado, o que torna esse material mais resistente, mais rígido e com menor desgaste, tanto linear quanto volumétrico. O desgaste linear é aquele que gasta no sentido da força da prótese do quadril, e o desgaste volumétrico é o desgaste total do polietileno. E aqui é um exemplo de uma animação que mostra como que isso acontece. É feito a irradiação e começam a formar essas pontes conforme o processo, né, de cada fabricante. Vai ocorrendo a liberação de radicais livres e vão ocorrendo novas pontes de ligação entre essas moléculas de polietileno. Já se fez vários tipos de forma de radiação na presença de oxigênio ou na ausência de oxigênio. Então, por exemplo, se utiliza a irradiação com gama no ar, gama no vácuo com mais o foil pack ou gama com o plasma. Então, cada fabricante vai ter uma escolha. E o desempenho do polietileno high cross-linked, ele vai variar de um fabricante para o outro. Então, eles não são todos iguais. Quando começou a se fazer essa tecnologia do polietileno high cross-linked, na primeira geração, se viu o seguinte: se deixava esse polietileno muito endurecido, ele também sofria o risco de fratura junto com o aumento da sua resistência, porque ele diminuía sua flexibilidade e ficava mais brittle, mais quebradiço. Então, se foi aprendendo a maneira de lidar com essas substâncias e esse novo processo de endurecimento do polietileno para atingir um meio termo, de maneira que o polietileno ficasse resistente ao desgaste, mas que ele não ficasse tão duro a ponto dele sofrer também uma fratura em função disso. Outro fator que se aprendeu também é que era importante que esse polietileno tivesse essa flexibilidade e não ocorresse fraturas, mas ao mesmo tempo que ele tivesse uma resistência importante ao desgaste e também uma resistência ao envelhecimento. Pessoal, essa aqui é uma parte que poucas pessoas sabem disso, tá? Mas existia uma coisa com o polietileno antigo que era muito importante, essa pecinha aqui, que era o shelf time, o tempo de prateleira. Quando esse polietileno comum, o polietileno comum, ficava muito tempo armazenado, ele se tornava mais oxidado devido à presença de ar dentro das embalagens. E fazia com que um polietileno que tivesse sido armazenado durante muito tempo tivesse um desempenho diferente de um polietileno que tivesse recém sido feito. Essa é uma informação extremamente importante, porque antigamente, quando a gente não tinha disponível no Brasil os implantes, ficavam grandes volumes de estoque em alguns locais e o polietileno envelhecia. Aí quando colocava no paciente, mesmo que fosse um polietileno inicialmente de boa qualidade, devido ao tempo demasiado na prateleira, quando colocava no paciente, ele gastava numa velocidade muito maior. E o polietileno high cross-linked tem essa resistência muito maior à oxidação. Além disso, as embalagens do polietileno high cross-linked, a partir do momento que se aprendeu isso, as embalagens hoje em dia é colocado um gás inerte para aumentar a sua durabilidade e não sofrer esse efeito de prateleira, né? O tempo do polietileno entre a fabricação e o uso dele num paciente. Então foram aprendizados durante esses diversos anos em relação à prótese de quadril. E conforme eu falei, cada empresa foi desenvolvendo uma forma de fazer a sua irradiação no seu polietileno e a criação do polietileno high cross-link. Então, por exemplo, essa empresa aqui fez o teste com 3 MHz, 9 MHz, depois uma sequência de cross-linked com 3 MHz em tempos diferentes, atingindo aqui uma grande densidade do polietileno cross-linkado ou high cross-linked. Então, existem diferentes processos e por isso que eu falo muito nos vídeos que quando vocês me perguntam, a prótese de polietileno é boa, a prótese de metal é boa, a prótese de titânio, de aço, a prótese de cerâmica. Pessoal, a gente tem que sempre saber qual é a marca que está se falando, porque
a marca e o modelo do implante vão impactar diretamente na durabilidade de um implante. Extremamente importante. Diferente da cerâmica, que a gente tem só um fabricante no mundo. Então aqui, a cerâmica tem só um fabricante no mundo. Mas o funcionamento da cerâmica depende da haste e depende também dessa cúpula. Da mesma maneira, o polietileno High Cross Linked depende da marca do fabricante e qual é a cúpula que vai ser utilizado. Então, essas informações são extremamente importantes na hora de decidir qual implante utilizar no seu quadril. E é uma discussão que vocês vão ter que ter com o médico de vocês. Existe uma característica interessante do polietileno High Cross Linked, que é do inglês se chama creeping, que seria uma fase de acomodação. Porque no início, quando se começa a utilizar o polietileno, ele apresenta um desgaste um pouquinho maior no início, né? Que é a fase de creeping, um desgaste um pouquinho no início, um pouquinho maior, mas aqui é uma penetração muito, muito pequena. E depois de alguns anos, ele começa a apresentar um steady wear, né? Um desgaste mais previsível, um desgaste mais horizontalizado. Ele começa a diminuir a velocidade do desgaste do polietileno, que é uma característica muito interessante. Então, imaginem o seguinte, é como se no início ocorre um polimento do polietileno. No início que o paciente está usando, começa a ter um polimento. E esse polimento faz com que ocorra um desgaste inicial um pouquinho maior, mas isso aqui, pessoal, não se apeguem nisso aqui. Isso é normal em todos os implantes. E depois tem um desgaste mais horizontalizado, menor, atingindo um resultado de, digamos assim, um desgaste cruzeiro, né? Como se fosse uma velocidade de cruzeiro. Tem vários, conforme a marca, nesse exemplo desse estudo aqui, 0,002 milímetros ao ano. Uma coisa interessante vocês saberem que é extremamente difícil de medir esse desgaste e ele não consegue ser medido com radiografias simples no ponto de vista aqui de estudos científicos. Então é utilizado uma técnica radioesterométrica onde se coloca algumas bolinhas metálicas no osso que não se movimentam e o computador detecta a presença dessas bolinhas e como é que está a presença da cabeça em relação à centralização no implante. E na medida que os anos passam, quando se faz raio-x de revisão, o computador consegue identificar pequenas diferenças, independente da maneira como o raio-x foi feito, para detectar esse desgaste. Para detectar esse nível de 0,02 milímetros por ano, só através desses estudos. Num raio-x comum, num paciente que não está participando desse estudo, detectar desgastes tão pequenos a olho nu, ou mesmo utilizando o computador sem essa técnica radioesterométrica, não se consegue detectar um desgaste tão pequeno, então a olho nu praticamente não teve desgaste. Isso é uma coisa importante. Mas é interessante que o polietileno ele tem um desgaste maior inicialmente, um pouquinho maior, e depois ele estabiliza. E aqui para vocês terem uma noção do desgaste comparado o metal com polietileno antigo, tá? Não, esse aqui já é um novo. O metal com polietileno High Cross Linked vai ter um desgaste aqui em torno de 0,17 milímetros por ano. E quando se utiliza simplesmente mudando a cabeça para cerâmica, esse desgaste cai em torno de 10 vezes ou mais. Então, simplesmente por mudar a cabeça de cerâmica, esse desgaste cai muito. Mas, Dr. Guzmão, por que o desgaste cai tanto só para mudando a cabeça de metal com a cabeça de cerâmica? Isso ocorre porque a cabeça metálica ela vai sofrendo micro-ranhuras com o passar do tempo. Essas micro-ranhuras na cabeça metálica, elas são cumulativas. Então, ao longo do tempo de uso da prótese de quadril, essas micro-ranhuras na cabeça metálica vão acumulando e vão aumentando a velocidade do desgaste. É como se a cabeça fosse se tornando uma lixa e vai lixando o polietileno numa velocidade maior. Por isso que hoje, globalmente falando, a preferência, quando é possível do ponto de vista econômico, é utilizar cabeças de cerâmica porque a cerâmica não sofre arranhões. Então, esse efeito de ranhuras cumulativas em cima da cabeça não ocorre, o que faz com que o desgaste entre nessa, digamos assim, velocidade cruzeiro do desgaste e estabilize depois de um tempo, depois desse polimento inicial que ocorre entre a cabeça de cerâmica e o polietileno. E quando a gente olha nesse gráfico, a gente vê que a cabeça de cerâmica com polietileno e a cerâmica com cerâmica, ambos têm um desgaste muito pequeno
quando se compara com o modelo de prótese antigo, que é a cabeça metálica com polietileno. Existe uma diferença entre os dois? Existe, mas talvez essa diferença só vá ser significativa a partir de um determinado número de anos do implante em uso. A gente não tem um estudo de longo prazo com mais de 20 anos, comparando a cabeça de cerâmica com polietileno e a cabeça de cerâmica com cerâmica. Então, essa comparação após 20 anos, a gente não tem para saber se vai surgir uma diferença ou não. A gente tem essa comparação em torno de 15 anos, e 15 anos não mostrou nenhuma diferença significativa no nível de desgaste entre esses dois tipos de pares tribológicos. Por isso que as nossas decisões, elas vão entrar num campo de uma decisão a partir de informações incompletas. O que eu quero dizer? Com pacientes que tenham muitos anos pela frente de vida, vamos dizer assim, um paciente de 20, 30, 40 anos, a escolha entre usar cerâmica com polietileno e cerâmica com cerâmica vai ser uma escolha numa expectativa de que um vá durar mais que o outro ou não. Então, existem médicos que acreditam que não vai ter diferença entre um par e outro, então utilizam a cerâmica com polietileno para qualquer paciente em qualquer idade, desde os 20 anos até os pacientes com 90 anos, por exemplo. E tem alguns médicos que, baseados nos estudos especialmente de simulador, acreditam que vai ter uma diferença entre a cerâmica com cerâmica e a cerâmica com polietileno, mas essa diferença vai ocorrer após 30 ou 40 anos. A gente não sabe quando vai ocorrer e se vai ocorrer. É uma expectativa futura isso. Mas uma coisa que é importante vocês saberem é que essas duas escolhas, que é a cerâmica com polietileno e a cerâmica com cerâmica, são duas escolhas excelentes. As duas próteses performam de uma maneira muito boa. Porém, tem que levar em consideração quem é o fabricante do restante dos componentes. Porque a prótese não é só a cabeça e não é só o insert de polietileno. Ela tem os componentes metálicos, então a prótese sempre tem componentes metálicos que vão estar num contato íntimo com o osso. Então, a durabilidade total da prótese, ela é dada pelo conjunto e não apenas pelo lugar onde a prótese gira. Ter um excelente fabricante da haste, um excelente fabricante modelo da parte da conchinha de cima é extremamente importante de ser levado em consideração, especialmente quando a gente tem um paciente que é muito jovem. Então, a gente tem que levar em consideração o conjunto inteiro. Para saber se o implante é bom ou não, a gente tem que saber o nome do fabricante e o modelo do implante, porque existem fabricantes que têm diversos modelos. É que nem carro. Por exemplo, tem a Volkswagen. A Volkswagen é um fabricante que tem diversos modelos de carro. Então, em termos de implante, acontece a mesma coisa. É também importante levar em consideração que existe uma competição global, uma guerra global, entre aspas, entre os fabricantes de implantes. Por quê? Porque a cerâmica, a gente tem só um fabricante no mundo, que fica na Alemanha. Por exemplo, os Estados Unidos, ele é o maior fabricante de próteses de quadril e joelho que existe no mundo, e ele tem as principais fábricas são americanas. Então, o que acontece supostamente, né? Quando um fabricante de prótese americana tem que usar a cerâmica para vender as suas próteses nos Estados Unidos, ele talvez tenha seu custo um pouco aumentado, já que ele não fabrica a cerâmica, ele compra de um terceiro. Então, essa decisão na influência e nas recomendações americanas em relação aos tipos de prótese, ela está presente e a gente tem que se dar conta disso. Por exemplo, a Alemanha, que é onde tem o fabricante de cerâmica, é um país que utiliza muito o par tribológico cerâmica com cerâmica. Claro que isso aumenta um pouco de custo, mas talvez esse custo não seja um aumento tão grande para a Alemanha quando é nos Estados Unidos, em função desse fabricante estar localizado na Alemanha. O sul da Itália também utiliza muito implante de cerâmica com cerâmica. A Coreia do Sul também utiliza muito implante de cerâmica com cerâmica e vários países têm essas características regionais ou características de escola, digamos assim. Então, tem pessoas que vieram de uma escola onde foram formadas com muita cerâmica com cerâmica sendo utilizados e outros locais tiveram uma escola que utilizavam mais a cerâmica com polietileno. Parte da minha formação foi na Europa, entre Oxford, na Inglaterra, Exeter, na Inglaterra, mas eu também estive na Itália, no Instituto Rizzoli, em Bolonha. E lá no Instituto Rizzoli, eu fiquei lá durante 3 meses
apenas focado no aprendizado relacionado à cerâmica com cerâmica, porque no Instituto Resole, o chefe determinou lá que eles iam utilizar a cerâmica com cerâmica para 100% dos pacientes. Não importava se o paciente tinha 70 anos ou se o paciente tinha 20 anos, eles iam utilizar o par tribológico cerâmica com cerâmica. E eles têm um laboratório lá gigantesco de simuladores que ficam testando os materiais, né? Cerâmica com polietileno, metal com polietileno e etc. Em função disso, eu fiquei lá na Itália focando muito no aprendizado de como utilizar a cerâmica de uma maneira segura. A cerâmica com cerâmica ela pode ter um problema, porque ela pode ter um ruído em alguns pacientes. E esse ruído não é apenas determinado, que é o chamado do squeak, não é apenas determinado pela cerâmica em si. Esse ruído é determinado, se ele pode ocorrer ou não, pelo conjunto do fabricante da haste e do fabricante da conchinha. Então, esse conjunto é que vai determinar a incidência do ruído. Existem alguns implantes que podem ter ruído na taxa de 20%. Esses implantes não podem utilizar cerâmica com cerâmica. Agora, a grande vantagem do polietileno relacionado a isso é que a cerâmica com polietileno não ocorre o ruído. Então, nós temos implantes de cerâmica com cerâmica, podem ter ruído, mas tem uma frequência muito baixa, como 0,5%. E a cerâmica com polietileno, a taxa de ruído vai ser 0% praticamente. Então, se a gente tem um paciente que a gente tem a expectativa que mesmo que esse paciente vá viver 80, 100 anos, ele não vai conseguir gastar a prótese por completo, faz sentido a gente usar a prótese de cabeça de cerâmica com polietileno high cross-linked. Para alguns médicos, se a gente tem um paciente que ele é muito jovem, devido à sua força muscular, o número de anos que ele tem pela frente e os esportes que ele vai praticar na vida, talvez, na minha opinião, faça sentido a gente usar a cerâmica com cerâmica. Então, essas escolhas, elas serão muito individuais, tá? Mas é muito importante vocês saberem o seguinte, ambos os implantes, utilizando de um bom fabricante, um bom modelo, vão ter um desgaste extremamente baixo. Então, eu já tenho pacientes aí que estão em uso da cerâmica com polietileno high cross-linked há mais de 15 anos, onde o desgaste é praticamente zero. E praticamente zero também a presença de osteólise e de soltura do implante do osso. Então, a gente não sabe exatamente se em algum momento vai ter diferença entre a cerâmica e o polietileno e entre a cerâmica com cerâmica. Nesse gráfico aqui, esses dados são muito baseados em estudos num simulador, mas o simulador é diferente do estudo em vivo, porque o simulador ele está constantemente utilizando o implante no mesmo tipo de movimento, que ele simula um certo grau de impacto e uma força torsional, mas esse movimento ele é exatamente igual um ao outro e ele é constante. E as pessoas não usam os seus quadris dessa forma. As pessoas dormem, elas ficam um tempo sentada e elas usam os seus quadris de diferentes formas, diferentes movimentos. Então a gente não sabe o impacto que isso aí vai ter num prazo mais longo. Mas se a gente considerar que utilize um implante de cerâmica com polietileno com essas características de um desgaste de 0,002 milímetros ao ano, pessoal, se esse desgaste se manter durante a vida toda no paciente, é provável que o paciente nunca consiga gastar o implante, porque esse é um desgaste extremamente baixo. Extremamente baixo. As nossas decisões aqui, como eu falei antes, elas estão sendo baseadas em informações incompletas, porque a gente não sabe o futuro após 30, 40 anos em vivo. E sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, que só por essas informações que eu já dei até aqui, já vale você se inscrever nesse canal e considerar dar o joinha e compartilhar com alguém que possa estar participando está tendo a necessidade de decidir qual é o tipo de implante que ela vai utilizar. Então, considera mandar para alguém, se inscrever e dar o joinha. Eu acho que já está valendo só essas informações que eu já dei até aqui. Existe outro ponto que é interessante, a diferença dos pacientes versus o simulador, que é o seguinte. Digamos que um paciente de 40 anos faça uma prótese quadril. E esse paciente é muito ativo. Ele adora jogar tênis, ele gosta de correr, fazer musculação, jogar vôlei, basquete. E esse paciente tem 40 anos, faz uma prótese quadril de cerâmica e polietileno. Depois de 10 anos, quando ele tiver 50, talvez as escolhas do tipo de esporte, do nível do impacto que o paciente está fazendo, mude. O paciente está com 50 anos, o joelho está incomodando um pouquinho, ou o ombro está incomodando, ele desiste um pouco do vôlei, desiste um pouco do basquete, fica só no tênis, na corrida, na academia.
né? Jogging. Então, o nível de atividade física no que tange ao impacto e à força muscular torsional em cima do implante, ele muda conforme o tempo passa. Pessoal, é difícil encontrar uma pessoa que faça o mesmo nível de atividade quando tem 30 anos e quando tem 50 anos. Então, essa mudança que vai ocorrendo talvez faça com que não tenha diferença entre utilizar a prótese de cerâmica com cerâmica e a prótese cerâmica com polietileno. Esse é um dos motivos também que a indústria toda de implantes, ela começou a diminuir a perseguição de durabilidade e começou a perseguir mais a melhora do implante na customização, entre aspas. O que seria customização? É os implantes terem uma variabilidade maior de tamanhos, espessura, diferenças de offset, para reproduzir melhor o implante para o paciente. E começou também a se ir para a parte da cirurgia assistida por robótica e por navegação para implantar a prótese de quadril na melhor posição possível para também aumentar a sua durabilidade. Então, por que começou a se diminuir a busca pela durabilidade do implante? Porque ele já está tendo uma durabilidade extremamente alta. A durabilidade é muito alta com os materiais presentes. Agora, a busca é por cirurgias menos invasivas, por customização maior da escolha do tamanho do implante em relação ao paciente e pela maior precisão na implantação da prótese quadril no momento da cirurgia. Então, a indústria toda ortopédica está indo para esse caminho. A indústria toda não, a indústria dos implantes, né, das substituições articulares, está indo mais para esse caminho. Outro caminho que está crescendo bastante também, a indústria, agora falando da ortopédica em geral, é a busca por terapias biológicas. Porque tem um grande número de pacientes que não está no momento de fazer a prótese ainda, mas com medidas de mudanças de estilo de vida, controle do peso, reforço muscular e fisioterapia, não estão sendo suficientes para aliviar completamente a dor do paciente. Então, tem alguns pacientes que estão nesse limbo, que eles não têm sintomas suficientes, nem desgaste suficientes a ponto de fazer uma prótese, mas eles estão tendo algum grau de sintoma. E para esses pacientes que está surgindo as terapias biológicas, que aí entra o ácido hialurônico, entra concentrados de células da gordura, concentrados de células de medula óssea e assim por diante. Existem várias terapias voltadas para o tratamento articular da cartilagem, tanto para quadril, joelho, tornozelo e ombro, mas não pensando ainda numa cirurgia substitutiva. Para esses pacientes que estão nesse intervalo também, existem as cirurgias minimamente invasivas, como as videoartroscopias, tanto para joelho, quadril e tornozelo, que elas entram dentro desse grupo de cirurgias que a gente chama de cirurgias preservadoras, que não vão substituir a articulação. É claro que sempre que a gente considera uma cirurgia preservadora, ou melhor dizendo, um tratamento preservador que não substitui, o paciente tem que ter uma quantidade mínima de cartilagem. Se o paciente não tem uma quantidade mínima de cartilagem, não adianta a gente tentar preservar algo que não exista. Então, já aviso aqui, se tem um paciente que está com desgaste completo, não tem nenhuma cartilagem, a chance de tratamentos biológicos para manter a sua articulação indolor diminui a possibilidade dessas terapias funcionarem. Podem ser tentadas? Podem, mas tem que conversar e analisar bem com o paciente se vale a pena o paciente investir tempo, energia, expectativa e a parte financeira também. Porque, às vezes, mesmo o paciente querendo, pode ser que não vale a pena ele tentar. Agora, se o paciente não tem problema com nenhum desses pontos citados, expectativa, investimento de energia, investimento de tempo, investimento financeiro, ele pode tentar uma técnica biológica para ver se ele ganha mais tempo, porque vai depender muito do que o paciente vai querer fazer com aquela articulação. Um paciente de alta demanda tem a tendência de ter resultados inferiores do que um paciente que tem uma baixa demanda. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Agora, a grande notícia é que, usando uma boa marca e usando um bom modelo de implante, essas duas alternativas serão excelentes, que é a cabeça de cerâmica com polietileno e a cabeça de cerâmica com cerâmica. As duas alternativas vão ser muito boas. Agora, para tomar essa decisão de cada paciente, qual é o par tribológico, né, a superfície de atrito que vai ser selecionada, nós precisamos
individualizar, porque as duas têm vantagens e desvantagens. Então é muito importante vocês ficarem sabendo que a cerâmica com polietileno high cross link é um excelente par tribológico que deve ser levado em contexto se é melhor usar esse ou a cerâmica com cerâmica, de acordo com a idade do paciente, o tipo de atividade física que o paciente vai utilizar, o tamanho da bacia e o tamanho da cabeça femoral que se decide utilizar, a força muscular que o paciente tem também. Tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente ter a melhor escolha. E qual que é o grande objetivo que um cirurgião de quadril tem que ter? Na minha opinião, é fazer apenas uma cirurgia naquele quadril daquele paciente, tá? Para que o paciente não precise trocar a sua prótese quadril ao longo de toda a sua vida. Esse tem que ser o grande objetivo, fazer apenas uma cirurgia. Às vezes o paciente pode pensar o seguinte, mas essa prótese é um pouco mais cara do que esse implante e tal. Pessoal, a troca do implante, ela é muito mais cara do que a prótese primária, que é aquela primeira prótese que o paciente vai fazer. Sem falar no investimento de tempo, energia, risco de ter que fazer uma nova cirurgia com uma idade mais avançada, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, investir um pouco a mais no implante de qualidade, ele vale muito a pena, porque esse investimento vai ser diluído em mais de 30 anos. Então, pessoal, me diz qual é o produto aí, qual é o carro, qual é o eletrodoméstico que a pessoa compra e consegue utilizar por 30 anos da mesma forma, sem manutenção, né? Praticamente isso aí não existe. Então, um investimento num bom implante, de uma boa marca, um bom profissional para realizar a cirurgia, e um bom hospital, ele é extremamente custo-efetivo, desde que tudo seja feito para que o paciente nunca mais precise repetir a cirurgia do quadril. Então, pessoal, isso foi um pouco aí sobre o polietileno e as cabeças de cerâmica, especialmente o polietileno high cross linked. Me coloquem nos comentários se ficou alguma dúvida sobre esse tipo de implante do polietileno com high cross linked, e vou deixar um vídeo aqui separado para vocês sobre articulação de cerâmica com cerâmica, onde não é uma comparação direta, mas para vocês verem também e aprenderem um pouco da articulação de cerâmica com cerâmica. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!